Jornal da Record. E estas são as notícias mais importantes do dia. A marcha da oposição. Organizadores falam em 130 mil manifestantes. A PM de Brasília em 60 mil. Fernando Henrique se mostra bem-humorado e trabalha normalmente durante o protesto. O PFL expulsa o deputado federal Hildebrando Pascoal, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. Comissões da Câmara Paulistana pedem a cassação dos vereadores José Izar e Maili Vergniano, acusados de corrupção. Clínicas e laboratório médico são interditados pela polícia no Rio. Exclusivo. Um morador da Grande São Paulo realiza o sonho de ser professora em escola pública. A polícia interdita várias clínicas e um laboratório em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A vigilância sanitária suspeita que cerca de 200 estabelecimentos médicos na região podem estar funcionando irregularmente. Esta clínica oferecia um plano de saúde próprio, sem registro no Ministério da Saúde. O preço das mensalidades era usado como atrativo. As fichas dos clientes foram recolhidas e a clínica autuada. Nesta outra, os remédios controlados não tinham registro de entrada e saída. O centro cirúrgico desta outra clínica foi interditado por faltas de higiene. Uma pequena barata no canto da sala mostrava as condições do local destinado a operações. Os donos disseram que o centro já estava desativado há um mês. Este laboratório de análises clínicas também foi interditado. Os reagentes químicos usados para fazer os exames estavam vencidos. O laboratório não tem alvará de funcionamento, nem apresentou a documentação exigida pela Secretaria de Saúde do Estado. A Delegacia dos Crimes contra a Saúde e a Vigilância Sanitária tem uma relação de pelo menos 200 laboratórios e clínicas só na região de São Gonçalo que estariam funcionando em situação irregular. Clínicas como esta, que oferece uma série de serviços, mas que não tem condições de realizar nem a metade deles. A clínica é de fisioterapia, mas oferece também atendimento de obstetrícia, geriatria e pediatria e vários outros serviços. Tudo isto numa casa de apenas 8 cômodos. O local foi interditado pela polícia. Essas clínicas, elas estão atuando justamente numa área carente, porque existe aquela retração do poder público e existe também a carestia, quer dizer, os planos de saúde tradicionais que são inacessíveis. Olha, se houvesse uma fiscalização contínua e permanente, não haveria nem essas blitz, nem esses espetáculos que parecem muito bons para as autoridades, mas são espetáculos que mostram a negligência de não haver uma fiscalização permanente em benefício da saúde pública. Isso é uma vergonha. No Rio, o ex-PM Roberto César do Amaral Júnior foi condenado a 6 anos de prisão por envolvimento na chacina de Vigário Geral, ocorrida em 93. O ex-PM foi responsabilizado pela morte de uma das 21 vítimas da chacina, mas ele deve ser solto nas próximas horas, porque já cumpriu quase toda a pena. O julgamento de Eldorado do Carajás pode ser retomado amanhã. O promotor Marco Aurélio Nascimento garantiu que vai estar no plenário nesta sexta-feira, mas ele continua tentando suspender o julgamento. À tarde, o promotor Marco Aurélio do Nascimento impetrou no Tribunal de Justiça do Estado mandado de segurança pedindo a suspensão das próximas sessões do júri, até que seja julgado o recurso de apelação interposto por ele na última sexta-feira, que pede anulação da primeira sessão que absolveu os 3 oficiais da PM. Quanto ao julgamento, que vai ser retomado amanhã, o promotor garantiu que vai comparecer à tribuna, mas espera que, por causa do mandado de segurança, o TJS pronuncie no máximo até o início da sessão. A minha expectativa é que antes de começar a sessão, nós recebemos uma liminar do TJE. Eu vou lá amanhã, o que vai acontecer lá, só amanhã que a gente vai saber. Às 6 horas da tarde, o procurador-geral, Geraldo Rocha, deu entrada aqui no Tribunal de Justiça do Estado com um ofício manifestando a sua posição sobre os últimos acontecimentos do julgamento do caso de Eldorado do Carajás. Além disso, ele se pronunciou sobre as providências que foram tomadas para a retomada do julgamento amanhã de manhã. Respeito a posição do presidente do tribunal, do juiz, mas no meu entender, a sessão deve ser suspensa.
Uma história humana e exclusiva. O morador da Grande São Paulo vence o preconceito e conquista o que sempre quis. Ele se tornou uma professora. Gabriela se prepara para mais um dia de trabalho. Ela nasceu em São Paulo, tem 24 anos e cursa na faculdade o 3º ano de Geografia. Capricha na maquiagem, ajeita o cabelo e sai de casa. Vai ao encontro do que sonha desde criança e conseguiu, há 4 anos, dar aulas. Foi mesmo por vocação e por vontade própria. A mãe tem orgulho da filha professora. Porque foi a única das minhas filhas que consegui, que queria estudar e conseguiu. Escola Estadual Suzana Dias, em Cajamar, região da Grande São Paulo. É aqui que Gabriela leciona geografia para turmas de 7ª e 8ª séries. Na escola, Gabriela seria mais uma professora entre tantas, se não fosse por um detalhe. Gabi, como é chamada carinhosamente pelos alunos, tem um outro nome. Na certidão de nascimento, ela é Wilker Rodrigues Garcia. Do Wilker, Gabriela guarda só 2 fotografias. O garoto que tocava na banda do colégio e o adolescente que posou para a carteira de identidade. Ela prefere as fotos da versão feminina, que assumiu aos 16 anos e até tirou outro RG. O homem que se veste de mulher, nos primeiros dias de aula, causou surpresa. Foi um espanto para todo mundo. Surgiu algum tipo de piadinha aqui dentro? Fala a verdade. Vixe, um monte. Quando se fala no transexual, você lembra em programa, boate, de repente estava dentro da escola. E agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar com ela ou ele? Só quem chama Gabriela de ele é quem conhece a professora de longa data. Foi meu aluno, né, no 3º ano, e o relacionamento dele comigo é ótimo, né? Teve quem chegou a pensar em sair da escola, mas mudou de ideia. Ela tem uma fala muito boa, ela convence a gente fácil. Gabriela é uma pessoa realmente muito séria e eu respeito muito o trabalho dela. Mesmo quem nunca foi aluna de Gabriela diz ter aprendido uma lição. Acho que até com a ajuda dela a gente vai tirando o nosso preconceito. Falei, puxa vida, ela é uma pessoa bacana, os alunos gostam muito dela, ela dá uma aula muito legal, né? Satisfeita por ser aceita na escola, Gabriela sonha com uma nova conquista. A minha cirurgia, que eu almejo assim muito, né? A cirurgia é da mudança de sexo mesmo, né? Veja a seguir, a oposição protesta na esplanada dos ministérios. Fernando Henrique mantém a rotina de trabalho. E em São Paulo, comissões pedem a cassação de 2 vereadores acusados na máfia dos fiscais. Por 7 votos a 0, a comissão processante da vereadora Maili Vergnano recomendou a cassação. Na comissão processante do vereador José Izar, o resultado foi o mesmo, 7 votos a 0 pela cassação. A CPI, que terminou em junho, tinha concluído que Izar e Maili comandavam esquemas de propina em administrações regionais de São Paulo. Os 2 pedidos de cassação serão votados pelo plenário na semana que vem. A instalação de uma nova CPI não foi votada hoje por falta de quórum. Olha, em termos de Câmara Municipal de São Paulo, tudo pode acontecer, mas a tendência é a cassação desses vereadores pelo plenário. A coisa é tática. Com algumas cassações, um grupo de espertos vereadores, esperteza é o que não falta, quer dar carne aos leões e acabar com as CPIs e baixar a bola das investigações. O pretexto também é dizer que as investigações paralisaram a Câmara, o que é rigorosamente uma inverdade. A Câmara já estava parada há muito tempo. É preciso limpar a Câmara Municipal e a Prefeitura paulistana. E a única maneira é levar todas as investigações às suas consequências finais. Doa a quem doer, custe o que custar. A Marcha Brasília ocupa a esplanada dos ministérios. A PM diz que o protesto reuniu 60 mil manifestantes. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal diz que foram 40 mil. E para a oposição foram 130 mil. A reportagem é de Celso Teixeira.
A esplanada dos ministérios amanheceu colorida com os ônibus da Marcha dos 100 mil. Aqui terminaram longas viagens. Rondônia, 48 horas de viagem. Criciúma, 34 horas. Na bagagem, cada partido ou movimento trouxe um slogan de protesto. Tem que ser mudada a situação econômica, quer dizer, nós não podemos nos submeter aos desígnios das potências imperiais. A grande maioria não abandonou as frases mais polêmicas pedindo a saída do presidente Fernando Henrique Cardoso. Cada pessoa porta aquilo que ele tem convicção, aquilo que está dentro da cabeça dele. Gente de todas as tribos colocou para fora seu grito de guerra. Até os pataxós do Monte Pascoal, na Bahia, os sem-teto trouxeram o telhado que eles esperam. E o boneco do presidente ganhou uma bandeira americana. O velho megafone foi ressuscitado. Para acolher tantas tendências, a esplanada também foi ocupada pela polícia de Brasília. 5 mil homens foram espalhados por todos os prédios. Até nos telhados estavam agentes que monitoravam a passeata. Com 1 hora de atraso, começou a caminhada. O ato de protesto já havia começado na frente do Congresso Nacional e ainda era grande o número de manifestantes chegando à esplanada dos ministérios. Eles vieram nos ônibus e se atrasaram nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal fazendo bloqueio dos ônibus, retardando o processo da marcha. O Congresso foi totalmente cercado pela polícia. Os únicos incidentes da manifestação acabaram acontecendo aqui. Parte da multidão invadiu o gramado e tentou subir a rampa junto com os parlamentares da oposição. Os mais exaltados pularam no espelho d'água, provocando os policiais. Os coordenadores da marcha tentaram evitar, mas não conseguiram. Estranhamente, quem estava na frente do Congresso chegou até a ofender parlamentares da oposição. Para a PM, nada que prejudicasse a maior manifestação que Brasília já viu. Já estava prevista, nós fizemos o isolamento do Congresso Nacional na altura da rampa do Congresso, deixando o gramado para que os manifestantes pudessem utilizar e fazer o seu protesto. Independente dos números, os organizadores consideraram, é claro, que a marcha atingiu os objetivos. Espero que os agoureiros, referentes do governo, que ao invés de ficar desqualificando um movimento como esse, tenha que ouvir o nosso povo. No palanque, ataques ao FMI e à política econômica do governo uniram os discursos, mas a oposição não conseguiu esconder as divergências. A oposição que marchou unida se dividiu no palanque. A CUT e líderes de 3 partidos insistiram na tese de que o presidente Fernando Henrique Cardoso deve deixar o governo. Que o que é necessário, que o Brasil reclama e precisa, e reclama e necessita, é a renúncia desse homem que está aí. Rebocado pelo Partido dos Trabalhadores, o restante das esquerdas preferiu responder aos ataques do governo de que a marcha não tinha rumo. Tem rumo sim, e até calendário de manifestações garantiu o presidente do PT. 7 de setembro, Dia dos Excluídos. Prestem bem atenção. 14 de setembro, greve nacional metalúrgica. 21, 22, 23 de setembro, o Dia da Saúde. Dia 6 de outubro, o Dia da Educação. Dia 7 de outubro, nós estaremos aqui para receber os sem terras. A luta da oposição ganhou a simpatia da CNBB, que mandou um manifesto de apoio à marcha. Do PL, até pouco tempo aliado do governo, e dos rebeldes do PMDB. O trabalho está sendo desprezado no Brasil em favorecimento de um projeto maluco e neoliberal que privilegia o capital estrangeiro, que privilegia um mercado absolutamente virtual e marginaliza o conjunto da população. O protesto contra o governo federal marcou a maioria dos discursos, mas o ato público serviu também como palanque da oposição para a campanha de sucessão de Fernando Henrique Cardoso. Nós temos rumo, porque nós acreditamos no povo brasileiro, na mulher brasileira, no negro brasileiro, no índio brasileiro e na criança brasileira. Até a vitória, companheiro, se Deus quiser. O presidente Fernando Henrique Cardoso manteve a rotina no Palácio do Planalto durante a marcha das oposições. A reportagem é de Cristina Lemos.
Tudo como se fosse um dia qualquer. O presidente deixou o Alvorada de carro às 10h15 rumo ao Palácio do Planalto, de onde sequer se ouvia a manifestação. Mais de 1.000 soldados garantiram isolamento completo, atenção total. Do lado de dentro, líderes e ministros tentaram tocar a rotina normal. Fernando Henrique fez questão de demonstrar bom humor. A pouco mais de 500 metros do local da manifestação, a Praça dos Três Poderes é uma ilha de silêncio. Parece até domingo em Brasília. Aos interlocutores de hoje, o presidente Fernando Henrique disse que o protesto demonstra que a oposição não tem mesmo proposta. Ministros deixaram o Palácio do Planalto dizendo que o protesto serviu para unir os aliados do governo. Mas no Congresso, a promessa de ocupar a tribuna para defender o presidente no momento da manifestação não foi cumprida. E apesar da grita das ruas, o senador Antônio Carlos disse que não acredita em mudança na política econômica, muito menos em abaixo-assinado da oposição. Qualquer pessoa sabe que abaixo-assinado em política não é coisa séria, porque é falsificado. Os líderes da Marcha dos 100 mil subiram a rampa do Congresso sem Brizola. Ao receber 1.300.000 assinaturas pedindo CPI para a privatização da Telebrás, o presidente da Câmara, Michel Temer, prometeu, no máximo, analisar a questão. Eu recebo esta manifestação como manifestação da Câmara e das ruas, porque o reflexo do movimento das ruas se dá exatamente na Câmara dos Deputados. A pergunta hoje no mundo político é como será o dia de amanhã, com a reação do governo depois do protesto. Até mesmo os aliados do Planalto acreditam que a pressão popular sobre o governo vai aumentar cada vez mais até o final do ano e que o presidente vai ter de reagir. Olha, oposições representadas por parte significativa das esquerdas brasileiras e também o governo suspiraram aliviados porque não houve incidentes na marcha. A manifestação foi ordeira, normal como em qualquer democracia e por isso foi democrática. E procurou tática, procurou de qualquer maneira desgastar ainda mais a imagem do presidente no momento em que há uma insatisfação popular com o governo. É um grupo de opositores dentro de uma democracia procurando capitalizar uma situação a seu favor, o que também é absolutamente normal. Agora, ante as divisões das forças oposicionistas, a manifestação não rendeu tudo o que seus líderes esperavam. As discórdias foram tantas que nem se conseguiu ontem um denominador comum na redação de um documento mais alentado sobre o que se ia protestar, o que se ia pedir, o que se ia reivindicar, o que se quer afinal. As críticas foram muitas, mas as oposições não conseguem apresentar também alternativas à política econômica do governo especialmente. E forças da sociedade civil como a OAB, a CNBB, a ABI, desconfiadas, preferiram ficar de fora da marcha, bem como a força sindical. Manifestações como essa, democráticas, têm o condão de pressionar o governo, de tanger o presidente da República a buscar melhores e mais rápidas soluções. Eles não vão dizer isso, mas evidentemente manifestações desse tipo, força oposicionista, pressão popular, leva à criatividade, leva à pressa e leva à busca de soluções. E nesse caso, serviu pelo menos temporariamente também para unir em defesa do presidente a sua combalida base de apoio.